Olá, estamos começando mais um vídeo do radiestesia.net, o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Antes de começar, eu gostaria de duas notinhas muito rápidas, né? A primeira, já que nós falamos na língua portuguesa, eu gostaria muito de agradecer aos colegas de Portugal que têm acompanhado nosso site e têm nos honrado com mensagens, com e-mails, com apoio muito grande, né? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. E a segunda, quem conhece e acompanha mais o site sabe que eu já falei bastante do trabalho do radiestesista Rivaldo Leite, né? Recentemente consegui finalmente o contato do Rivaldo, nós temos conversado e dentro da medida também do nosso tempo, né, com as limitações que cada um sofre para dialogar, devido ao tempo, obviamente, né? E se tudo der certo e o Rivaldo parar de me enrolar, em breve nós vamos ter algum artigo dele, uma entrevista dele, que vai ser muito interessante, pode ter certeza. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Que são os mitos na radiônica. O que é defendido por algumas pessoas é que os desenhos esquemáticos de aparelhos de radiônica funcionam da mesma forma que os aparelhos em si, né? E que seria perfeitamente possível substituir qualquer aparelho por um desenho do esquema dele. É que é uma afirmação totalmente equivocada, né? E nós devemos entender primeiro da onde surge esse tipo de ideia, né? Porque a maioria das pessoas que repetem isso não citam qualquer fonte. Basicamente, isso começou de uma afirmação de Joseph Campbell a respeito do aparelho de Hieronymus, né? Campbell era um entusiasta da radiônica, era um entusiasta da máquina de Hieronymus e editor de uma revista de ficção científica. E foi Campbell quem uma vez publicou que, tendo feito o desenho esquemático da máquina de Hieronymus, ele descobriu que ela funcionava da mesma forma do que o aparelho físico. Até aí, tudo bem. Mas essa afirmação conta com problemas praticamente insuperáveis. Primeiro, Campbell não era um especialista em radiônica. Quem era especialista em radiônica era Hieronymus, que por sinal nunca concordou com a teoria do Campbell. Uma coisa grave nesse tipo de afirmação é que pelo menos 95% das pessoas que repetem essa informação e endossam nunca tiveram um aparelho físico em mãos para comparar. Então como é que eu posso dizer que funciona igual, melhor ou pior se eu mesmo nunca tive os dois para poder realmente comparar o resultado de um com o outro? Essa é uma questão drástica, né? E eu sei que realmente a maioria não fez esse tipo de comparação. Outro detalhe que ninguém pensa: se aparelho de radiônica, se o desenho de um aparelho funciona igual ao aparelho, por que ninguém nunca tentou pegar, por exemplo, a máquina de fotografia radiônica Delaware ou a máquina de fotografia radiônica Ruth Brown, que tem esquema na internet para quem quiser? Né? Por que ninguém nunca pegou isso, reproduziu numa folha de papel e não colocou lá um filme para reproduzir da mesma forma? É simplesmente porque não funciona. Tá? Eu falo porque eu já fiz esse teste e não é igual. Quando a pessoa tem o aparelho físico, ela não usa esquemático. E eu sei disso porque radiônica, principalmente os aparelhos antigos como Hieronymus, as primeiras Delaware, tudo, são aparelhos que demandam que o operador tenha várias unidades para tratar um número de pessoas maior, tá?
Então seria muito simples o radionicista ter um aparelho, a partir desse só fazer o desenho dos esquemas e trabalhar só com esquema nos outros. Não, ninguém faz. Né? O radionicista adquire outros aparelhos. Ele não utiliza esquemas. Por quê? Porque quem utilizou viu que o resultado não é o mesmo. Os gráficos são eficazes, os gráficos proporcionam resultados, não os desmereço de forma alguma e os utilizo no meu trabalho, mas gráfico não é radiônica. Por quê? Radiônica basicamente é a utilização de aparelhos eletroeletrônicos para interpretação de estados vibracionais e para interação do operador com esses estados. Os gráficos, em primeiro lugar, não proporcionam isso. Né? Eles não proporcionam um método de dimensionar problemas ou de você regular e ajustar para aspectos muito específicos. Realmente o gráfico atua à distância também. Né? Mas radiônica não é atuação à distância, ao contrário do que muita gente imagina, que é isso que define a radiônica. Não é. Tanto é que no começo os aparelhos não trabalhavam à distância, eles trabalhavam conectados às pessoas. Então não existe essa relação. Reiki, por exemplo, eu posso emitir à distância. Reiki é radiônica? Não é. Não tem qualquer coisa. As leis das ondas de forma que atuam sobre os gráficos e as leis da radiônica possuem várias diferenças. Então essa questão de gráfico radiônico não existe. O que existe são gráficos radiestésicos. O terceiro mito é bem interessante, né? Ele diz o seguinte, que a diferença entre radiestesia e radiônica é que a radiestesia é utilizada para o processo da avaliação e a radiônica é utilizada para o processo do tratamento. Em primeiro lugar, a radiestesia e radiônica elas surgiram de forma 100% independente, uma em relação à outra. Os primeiros radionicistas não eram radiestesistas. A radiônica sempre foi utilizada para avaliação e tratamentos. Ela não entra só na parte de tratamento. Isso, na verdade, volta um pouco ao mito anterior. Como o pessoal confunde radiônica com gráficos, e gráficos, as ondas de forma são utilizadas para tratamento, então a pessoa supõe que uma coisa é para avaliação, outra coisa para tratamento. Não tem nada a ver. Radiônica pode ser usada tanto em conjunto com a radiestesia, quanto de forma completamente separada. Eu tenho operadores de radiônica que são ligados a nós e que simplesmente não utilizam radiestesia. Agora, observe a incoerência que existe na coisa. A mesma pessoa que defende que um desenho numa folha de papel funciona exatamente igual a um aparelho tridimensional, com compostos físicos e tudo mais, não duvida, né, não é colocado em dúvida que na questão dos gráficos existe uma grande diferença de atuação entre gráfico bidimensional e tridimensional. Mas por que no caso dos gráficos se aceita essa diferença do bi para o tridimensional e no caso dos aparelhos é inexistente? Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Tem mais uma série de mitos que podem ser abordados, mas para não ficar muito longo nós vamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Então vou pedir um grande favor. Dá um joinha aí embaixo, por favor. Ajuda a compartilhar esse vídeo pelo Face, Twitter, porque tudo isso ajuda não só a divulgar nosso trabalho, mas disseminar informações. Então, até mais, até o próximo vídeo.